Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Por boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Bom, as mãos das testemunhas, isso significava, se você quiser anotar no seu caderno, né, ou não, as testemunhas seriam então as primeiras pessoas a lançar a pedra, iniciando assim então o processo de apedrejamento. Portanto, as testemunhas precisavam ser muito sérias, né, pessoas idôneas. Se prestasse falso testemunho e fosse descoberto, era essa testemunha então que seria executado por apedrejamento. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões e litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandato da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem. Conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá. E tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Bom, aqui nós vamos ver agora, para você anotar aí no seu caderno, qualificações de um rei para Israel. Né? Naquela época, eles tinham algumas qualificações que eles observavam para que a pessoa se tornasse rei em Israel. E foi com base nessa ordem que também o povo questionou Jesus sobre reconhecer um rei pagão pagando tributo. Era isso que eles não entendiam que Jesus fazia. Mas vamos lá. Qualificações de um rei para Israel. Primeiro, teria que ser escolhido por Deus. Segundo, teria de ser um hebreu nato, alguém que guardasse no coração os melhores interesses da nação. Número 3. Não deveria multiplicar cavalos para que a confiança fosse em Deus, não em cavalos, que simbolizavam força. Número 4. Não era permitido nenhuma volta ao Egito. Número 5. Não poderia ter poligamia. Número 6. Não deveria juntar ouro e prata. Poderia ser rico, sim, e poderoso, mas com certos limites. Ele deveria ter o bastante para a manutenção do palácio, da sua casa e do estoque, né? Mas não que fosse um exagero fútil. Número 7. Instrução das escrituras, ou seja, o rei deveria dispor de uma cópia da lei, lendo-a com frequência e seguindo-a. Número 8. Leitura e estudo diário das escrituras. Número 9. Humildade. Por mais que fosse um rei, ele deveria ser humilde, assim como Jesus o foi e o é. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si, num livro, um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá
todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Bom, encerramos então mais este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.